Olá, pessoal! Bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Nós vivemos tempos confusos. Nós vivemos tempos sombrios. E uma das questões mais palpitantes do momento é a questão da ética. Notadamente, a ética na administração pública. E é sobre isso que nós vamos falar com Marília Muricy, professora em essência, advogada, ex-procuradora do Estado da Bahia e também membro da Comissão de Ética da Presidência da República. Uma mulher admirável, encantadora. Ex-membro, mas muito mais do que isso. Uma pessoa que personifica para várias gerações da Bahia a competência, o brilhantismo e a ética. Marília, que bom te receber no Papeando. Eu que estou feliz, Pamplona, nesse lugar acolhedor, com tanta gente bonita. E, afinal, é uma velha história essa conversa nossa aqui. Demorou. No meu coração demorou, podia ter acontecido antes. Demorou muito e eu queria muito. Estou realizando um sonho, cara. Estou realizando um sonho de entrevistar a Marília Muricy, a mulher mais encantadora que eu conheço, a professora mais apaixonante. Marília, vamos papear. Vamos papear sobre ética. E, em primeiro lugar, um aspecto conceitual. O que é ética? O que se entende por ética? Vou tentar ser bem sucinta num campo muito amplo. Na verdade, quando nós falamos em ética, nós pensamos num conjunto de valores e de regras de ação que dizem respeito ao comportamento das pessoas na sua vida, na sua relação com as outras pessoas. É um modelo de bem viver, encaminhar a vida no sentido do bom, do justo. Mas, historicamente, quais são as origens da reflexão sobre a ética? Como costuma acontecer, nesse campo também a origem está na Velha Grécia. Sim. É na Antiguidade Grega que nós encontramos Aristóteles escrevendo para o seu filho a chamada Ética A Nicômaco. E aí é importante a gente ver que o sentido... Aristóteles relacionou a questão da ética com a questão da virtude. Mas o conceito de virtude, Pamplona, na filosofia grega é bem diferente do conceito nosso, de virtude, contemporâneo. Sim. Na filosofia grega, virtude significa excelência, Perfeito. Competência para a realização de um determinado fim. E a ética, diz Aristóteles, é o exercício de ações competentes para alcançar o fim supremo, que é a felicidade. Perfeito. Ele associa diretamente a questão da ética com a questão da felicidade. E como é que a gente aplica essa questão da ética no campo da administração pública? Olha, eu tenho que fazer aqui um corte para falar numa ética dos assuntos privados e numa ética dos assuntos públicos. Perfeito. No primeiro caso, a gente está falando da nossa própria consciência voltada para as nossas próprias ações. Aquilo que eu mesma aprovo ou desaprovo. Como eu me vejo no espelho e como eu me comporto de acordo com a imagem que o espelho reflete. Mas no campo da ética pública, o que está em jogo são os valores e os interesses de um conjunto vasto de pessoas. Perfeito. É a questão do coletivo. E essa relação do coletivo é interessante para saber quais são as principais diretrizes éticas desse coletivo na administração. Olha bem, veja bem. Primeiro, é preciso haver, para se respirar um ambiente ético na administração pública, é preciso haver democracia. Sim. Sem controle democrático, não há perspectiva de decência na gestão dos negócios públicos. Perfeito. Então, a partir desse laço, que é o exercício pleno da democracia, nós temos certas exigências. Uma delas, Pamplona, está consagrada na própria Constituição Federal, no artigo 37, quando se fala em moralidade administrativa. Um conceito que a gente nunca sabe bem o que significa, mas que é possível traduzir como? É preciso traduzir como isenção, impessoalidade nas decisões, quebra das tradições do favoritismo, do nepotismo, do apadrinhamento, da troca de favores, da pessoalidade, né? Da pessoalidade, que é o oposto da administração democrática. Perfeito. Agora, note como esses temas relacionados à ética estão intimamente relacionados com essa questão da moral. E aí eu pergunto, é possível ou é necessário a edição de uma lei específica para disciplinar a questão da ética na administração pública?
Olha, lei nós ainda não temos, felizmente, mas já temos decretos. Temos decretos, temos resoluções, temos uma enxurrada de normas jurídicas. Eu própria já tive a oportunidade de lidar com o decreto que regula a administração pública, as esferas mais altas da administração pública federal. O suficiente essa experiência para lhe dizer que não é por aí. Não é por aí. O problema da preservação de um tônus ético na administração pública diz respeito à cultura que se instala. Se nós não temos uma cultura de decência na administração dos interesses públicos, lei nenhuma, decreto nenhum, resolução nenhuma, nada disso vai resolver. Às vezes, né, as palavras, elas ficam ao vento e quando a gente precisa realmente é de ação, de concreção. Só que esse discurso da ética está na moda há algum tempo. Minha pergunta final, como uma provocação, é: alguma vez ele já saiu de moda? Olha, eu diria que em momentos de calmaria ele se retrai. E em momentos de crise ele se agiganta. No Brasil, particularmente, vamos olhar a nossa própria realidade. No Brasil, nós vivemos um momento de extrema agitação no campo político, de ausência de perspectivas, de muita angústia na área econômica. Enfim, nós vivemos um problema em que a população está sofrendo. E então surge o discurso da moralidade trazendo à tona problemas que são históricos, endêmicos no Brasil. O Brasil é um país familiarizado com a corrupção desde as suas origens coloniais. E até agora. E nunca mudou. Mas agora a questão da ética se destaca e toma à frente, eu diria, Pamplona, que de algum modo há uma certa manipulação nesse jogo, no sentido de desviar a atenção da população em relação a outros problemas, a outros aspectos graves da crise. Agora, entendam-me, por favor, não estou dizendo que o combate à corrupção não seja necessário, que ele não tenha que ser mantido com atenção, com perseverança. É preciso combater o bom combate. Combater o bom combate, sim. E a Marília, quando eu falei que ia realizar o meu sonho de te entrevistar, foi um negócio complicado, porque eu tive que fazer seleção para evitar que lotasse isso aqui. Nós estamos aqui na casa da nossa colega professora Cristiana, que é um doce de pessoa, e disse, ó, pode botar quem você quiser, mas eu tinha que limitar. E eu tem aluno de graduação, tem aluno de pós-graduação, tem professor, tem um monte de gente. Quer ver, ó? Alguém quer perguntar aí? Eu não disse? Olá, professora. Me chamo Nicolas. Eu gostaria de saber se há diferença da ética na área da administração pública e na área privada. Nicolas, eu te diria mais ou menos o seguinte. Na área privada, nós estamos caminhando em relação aos nossos próprios interesses. Ser justo, ser generoso, ser bondoso, piedoso, ter compaixão. É a minha própria consciência que dita as regras. Quando nós estamos no campo da ética pública, não é a minha própria consciência que dita essas regras. Quem dita as regras é a chamada consciência coletiva. É a chamada opinião geral das pessoas. Aí é que nós encontramos o espelho que vai aprovar ou desaprovar a nossa imagem. Professora, meu nome é Daniela. Eu tenho uma pergunta. O que é que a senhora acha da institucionalização formal de códigos de ética na administração pública? Daniela, eu não gosto. E vou dizer por quê. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com código de ética, com o decreto federal, que é chamado Código de Ética Federal, e tive uma experiência curiosa em relação a isso. Vou ter que levar um tempinho para explicar. Há pessoas que pensam que porque as regras éticas sofreram um processo de positivação, adquirindo a forma de um decreto, que se deve aplicar a elas as mesmas exigências que estão postas quando se trata de aplicar regras jurídicas, sobretudo as regras do chamado processo administrativo disciplinar e as regras tipificadas no Código Penal. Aí cria-se um embaraço enorme, porque existem certas violações éticas que não implicam em fatos. Não são fatos ilícitos que estão especificados, não são comportamentos bem delineados. Às vezes é o modo como o administrador público se mostra diante da opinião
pública, é o modo, a imagem que ele passa, uma imagem desrespeitosa, uma imagem cínica, uma imagem, enfim, que não gere confiabilidade por parte da população naquele posto em que ele está instalado. E essa confiança que a população tem na administração pública é fundamental para a vida democrática. No momento que essa confiança desaparece, desaparece a legitimidade de um governo. Professora, é um prazer estar aqui. Meu nome é Thaís. Eu queria saber da senhora se o discurso sobre ética não é facilmente manipulável? Thaís, mais do que facilmente, ele é manipulável, ele é frequentemente manipulado. Basta para isso uma coisa, que o poder instituído e seus filhotes tenham o controle da comunicação. É por isso, Thaís, que nós precisamos democratizar a comunicação. E sem a democratização dessa comunicação, nós vamos sempre estar presas de ilusão, de ilusões, de deturpação de fatos, e a nossa consciência cidadã sofrerá sempre dificuldade para se formar. Olá, professora. Meu nome é Manuela. Sou uma grande fã da senhora e tenho uma pergunta para fazer. Gostaria de saber, no seu entendimento, quais são as medidas que devem ser adotadas para o combate na falta de ética na administração pública? Primeiro, Manuela, nós temos que ter o nosso antídoto principal contra a corrupção, que é ele, democracia. Depois, nós temos que ter todas as consequências naturais da democracia. Primeiro, exigência de que a informação que nos seja passada pelo poder público seja uma informação verdadeira. Transparência. Transparência, que não nos mintam. Segundo, que nós tenhamos ampla participação também nas questões públicas. E isso nós podemos fazer através de nossos representantes. Legitimação. Então, nós precisamos de legitimação através da credibilidade dos nossos representantes. E para isso nós estamos aqui esperando há tempo e ela não chega, a nossa reforma política. Para evitar que esse desalento que nos acontece toda hora, né, da manipulação do processo de informação que determina os vazamentos, as informações seletivas, enfim, toda essa tragédia, essa oscilação que caminha por aí em relação a isso. Mas na democracia nós podemos ter a certeza de que o único direito que nos não vão tirar é o de ter esperança. Professora Marília, meu nome é Larissa. Gostaria de fazer uma pergunta. A senhora acha que há uma crise ética do Estado ou se a crise do Estado decorre de uma nova visão da ética pública? Assim, é uma crise do Estado e a crise do Estado é uma crise de deslegitimação. No momento em que as instituições, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, não merecem mais a nossa confiança. No momento em que elas estão esfaceladas, e é isso que está acontecendo, e agora eu falo do Brasil. Essa é a crise do Estado. A crise do Estado é a crise, é uma decorrência da crise ética também, não é só, mas que ela estimula, de alguma forma, os focos, o surgimento de novos focos de corrupção, ela estimula. Mas, ao mesmo tempo, se nós atentamos para a existência de uma crise, nós nos tornamos mais atentos para exigir que essa crise seja superada. Então, é uma coisa assim, eu diria para você, Larissa, que são coisas entrelaçadas. A crise no Estado gera a corrupção e a corrupção estimula a crise no Estado. Marília. Mão dupla. Marília, eu sou um apaixonado por você. Vossa Excelência. Foi minha professora. Isso. Foi professora de meu pai, que fez vestibular bem mais velho. Isto. E esclareça-se. Esclareço sempre, porque nós homens envelhecemos e as mulheres se aperfeiçoam. E Marília, você sabe que é destinatária não somente da minha admiração intelectual, pessoal, mas sim do meu amor. Eu estou realizando hoje, Marília, um sonho em que eu estava ali assediando há algum tempo, que era gravar um Papeando contigo, que é uma referência não somente para a minha geração, para os meus alunos, para os meus colegas e para pessoas que nos antecederam, porque você, sem sombra de dúvida, é a maior musa do direito da Bahia e, eu diria, uma das mais importantes do Brasil. Marília, me dê a honra de, nesse encerramento, lhe presentear com o DVD da minha banda. Oba!
e com a indefectível canequinha do Papeando para a gente poder fazer um brinde. E, meus amigos, é hora de encerrar. E por isso eu quero dizer a vocês que nós precisamos dizer que o Papeando tem essa lógica de poder trazer grandes nomes do direito para trazer um tema com profundidade e leveza. Se você gostou desse programa, bote aí a hashtag bote a hashtag lá do aquele negocinho bonitinho assim, botando Papeando com Marília Muricy ou a hashtag Papeando com Pamplona. Veja este e os outros programas também lá no canal CESTV, né? No canal do YouTube. Veja também no Instagram, @InstaCESTV. Pode ver no meu também, no @Pamplonafilho, ou no canal Pamplona. Pode vir em um monte de lugar, porque a ideia é que a democracia seja a base para o conhecimento. E para eu conhecer e lutar pela democracia e lutar por ética, eu preciso achar as coisas, ter informação, me preparar. Eu não tenho dúvida que a gente está fazendo um trabalho muito legal. E mais legal ainda contigo. Obrigada, Pamplona. Realmente eu estou muito feliz de estar aqui. Eu fui sua professora, hoje sou sua colega, para minha alegria, e sou sua admiradora. Olha aqui, olha. Eu estou recebendo o disco, mas eu já fui muitas vezes lhe assistir ao vivo. Você é o homem dos múltiplos talentos. E é uma pessoa que tem feito muito bem a essa terra, a essa juventude. Eu estou muito feliz de estar aqui com esse grupo tão simpático de pessoas. E ficou uma felicidade de fundir o direito com a arte, o direito com a poesia. Eu quero dizer para todo mundo, olha aqui, vai aparecer na tela aqui clique aqui, você vai ver a nossa versão poética da importância do exemplo para aprender a ética. Até a próxima.